Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje vamos falar do Bitcoin, vamos falar do Ethereum, vamos falar um pouquinho também de Arrive e Matic, né? Acabou subindo aí durante a madrugada, foi por conta de uma notícia. A gente vai ver um pouquinho disso daí também e a gente vai ver que o mercado cripto ele está se descorrelacionando um pouco do mercado americano. Eu já falei isso daqui para vocês já faz um tempo que eu trago isso daqui e ontem, né, o mercado inteiro estava olhando para o pronunciamento do Fed, né? A gente queria o pivoteamento da elevação da taxa de juros, que seria uma diminuição da velocidade do aumento da taxa de juros. A gente teve 0,75 ontem e o mercado queria que o Jerome Powell falasse que na próxima reunião seria 0,5 de aumento. Ele não falou exatamente isso abertamente, claramente. Ele falou que vai precisar elevar a taxa de juros durante um período quiçá maior do que o que eles esperavam, manter ela alta num período maior. Só que ainda não foi descartada a possibilidade dele aumentar 0,5% aí, 0,5% não, né? 0,5% na próxima reunião, 0,5 bips. E isso ainda está em mesa, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que exatamente a gente está tendo um pouco de um descorrelacionamento aí com o mercado americano. E a gente vai ver isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte dessa comunidade aqui. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando a gente fala de análise on-chain. E se você está em dúvida se eu trago um mega conteúdo sobre análise on-chain, volta lá no vídeo de ontem, que ontem eu fiz uma mega análise usando somente os dados on-chain, beleza? Hoje eu vou trazer um pouquinho de métricas on-chain, mas a gente vai falar do mercado no geral. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que esse conteúdo está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que importa, né? Se a gente puxar aí, ó, eu comentei com vocês que a gente está tendo um descorrelacionamento do mercado americano. Se a gente puxar tanto Nasdaq quanto S&P, ouro também, o BTC e o Ethereum, desde o dia 16 ali de setembro ali, cara, eu não lembro que evento que foi, mas no dia 15 ou no dia 14 teve alguma reunião do Fed, alguma coisa do Fed. De lá para cá, a gente está perdendo um pouco a correlação com o mercado americano, com a Nasdaq e o S&P também. Eu acredito fortemente que a gente está formando o fundo do BTC, daí eu falo para vocês todos os tempos, mas um sinal para isso também é a gente perder essa correlação. Como que o mercado cripto formou o topo primeiro do que o mercado americano, eu acredito que a gente vai formar o fundo também, faz sentido a gente formar o fundo também antes do mercado americano. E ver esse descorrelacionamento nessa região que eu acredito ser região de fundo, de formação de fundo, é super importante. Então, quando a gente olha aí para Ether, desde o dia 16 de setembro, Ether subiu 6%, BTC subiu quase 3%, e aí a gente tem ouro caindo 2%, S&P caindo 4% e Nasdaq caindo 9% também. Se a gente puxar só a reunião de ontem, por exemplo, a gente consegue ver... Cadê a reunião de ontem? Aqui, ó. Se a gente puxar um pouco antes da reunião de ontem aqui, ó. Ontem começou às 3 da tarde aqui, ó. Mais ou menos nessa região aqui, ó. Começou às 3 da tarde a reunião do Fed, aonde foi o pronunciamento, né, onde os mercados começaram a se movimentar. A gente teve o mercado, cara, esperando o dia inteiro por essa notícia para depois ele se movimentar. Como que não foi aquilo que estávamos esperando, que os mercados estavam esperando, a gente teve o mercado caindo. Mas veja que desde ali, ó, do momento da reunião, a gente teve os mercados subindo um pouquinho, o Ether subiu um pouco aí, né, não dá para falar bastante, mas subiu um pouco aí, e depois a gente teve quedas. Só que veja que há uma recuperação muito mais rápida das criptos do que do mercado americano, do que a bolsa da Nasdaq e do S&P também. Olha lá, o BTC tá caindo 0,8, Ether 0,9, ouro tá caindo 1,4, enquanto o S&P tá caindo 3% e a Nasdaq tá caindo 4% também, de ontem para hoje. Isso analisando só o que foi falado ali na reunião, né? Como que a reunião movimentou o mercado. Ou seja, quando eu olho para essas métricas, olhando para essa reunião que a gente teve ontem, olhando desde o dia 16 de setembro, analisando os mercados em paralelos ali, eu vejo que as criptos elas estão mais resilientes nessa região que nós estamos. O que seria essa resiliência? Cara, a galera não tá tão preocupada assim, a gente não está tendo realidade
realização de prejuízo. Eu mostro isso daqui para vocês nos dados on-chain, ó. Vamos puxar lá. Se a gente nem tinha separado isso daqui, mas vamos puxar aqui, ó. Se a gente olha para a realização de prejuízo, a gente vê que já deu uma grande cessada já na realização de prejuízo do BTC. Ou seja, a gente já teve grandes períodos, né, de realizações de prejuízo. Teve aqui o pico de 4 bilhões de dólares, evento de capitulação. Só que veja que hoje a rede ela já não está mais aceitando tanto prejuízo. O que significa isso? Cara, boa parte desse movimento é porque o supply está na mão do long-term holder não está vendendo, ele está simplesmente acumulando. E as outras pessoas, a gente já tem 75% do supply na mão do long-term holder. E como a gente já está um longo período também em lateralidade aqui em capitulação, quem está tradando o ativo hoje, os traders dos ativos, ou day trader ou swing trader das criptos, cara, tá pegando na mesma região do preço há 4 meses. Então não tem tanta volatilidade assim para o cara realizar tanto prejuízo ou realizar tanto lucro. Então vendo tudo isso daqui, eu gosto de ver esse sinal nessa região aqui de um descorrelacionamento do mercado americano. Dá para confirmar ainda que a gente se descorrelacionou? Não dá, porque os mercados acabam andando junto. Quando o mercado americano está subindo, cripto está subindo. Quando está caindo, os dois estão caindo. Mas olhar e ver que o mercado cripto ele está com menos volatilidade do que o mercado americano é um ótimo sinal, cara. A gente precisa, na formação de fundo, na literatura, cara, se você for estudar o ciclo do mercado, você vai ver que na constituição do fundo ali tem o longo período de lateralidade, que é um período de troca de mãos dos ativos, onde ele vai sair de mãos fracas e vai para mãos fortes. E durante esse período, a gente tende a diminuir o volume de negociações e a diminuir a volatilidade do ativo também. Hoje, o que a gente está vendo nas criptos é exatamente uma grande redução da volatilidade. Se a gente pegar a volatilidade... Cadê a volatilidade? Agora que eu mexi nos gráficos. Aqui, ó. Se a gente pegar a volatilidade aqui, ó, dos últimos... Deixa eu tirar aqui, ó, ano, mês, deixa aqui 3 meses, não, deixa um mês e uma semana aqui, ó. Se a gente, ó, vamos olhar só para uma semana aqui que é mais fácil. Se a gente olhar para a volatilidade aqui, ó, da última semana, a gente vai ver que a gente está em patamares muito baixos. Olha só onde que nós estamos. Estamos em patamares muito baixos, patamares de onde que o mercado ele tá mais tranquilo, né? São os menores patamares de volatilidade. Isso daqui eu tô falando de volatilidade de uma semana. Se você olhar para a volatilidade de 2 semanas também, a gente está em patamares bem baixos e a mensal ela tá em patamares bem baixos também. Veja que essa volatilidade aqui no mensal, a gente só viu ela em patamares tão baixos assim, ó. A última vez foi pós o crash de 2020, que a gente teve o mercado ali lateralizando depois da grande queda. Na queda aqui do crash de 2020, óbvio que a volatilidade ela aumenta muito durante uma pressão de queda, né? Como a gente teve um aumento da volatilidade aqui no evento de desalavancagem e da Luna Foundation também. Então veja que a gente está com a volatilidade bem baixa no ativo. Isso é um bom sinal e isso precede que a gente vai ter uma grande porrada lá na frente. Volatilidade eu já expliquei pra vocês que é igual uma mola, cara. Você espreme ela ali e ela vai ficar sem volatilidade. Só que na hora que você soltar essa mola, ela vai chicotear e vai pra um dos lados, ou pra cima ou pra baixo. Não dá pra saber, não dá pra ter certeza. O mercado vai cair, o mercado vai perder. Não dá pra ter certeza, galera. Vocês sabem que eu tenho uma tese muito forte de que os 17 foi o preço mínimo. Que a gente... Não vou falar que a gente não vai perder, mas que é improvável da gente perder os 17 mil dólares. Eu tenho certeza? Não tenho certeza. Não sou dono da razão e não sei o que o mercado vai fazer. Por isso que eu não tenho certeza. Por isso que eu tenho caixa também para me preparar caso a gente venha cair abaixo dos 17. Aportei nessa região dos 17 porque eu acredito que é formação de fundo e eu gosto de analista e que põe o dele na reta, porque eu vejo muita gente falando hoje, a BTC vai a 15 mil dólares, a BTC vai parar a 12 mil dólares. Só que eu não vejo essas pessoas shortando um ativo. Falar é fácil, eu quero ver fazer. Eu tô falando pra vocês que estamos em região de fundo. Pergunta pra galera da comunidade on-chain aí que vocês vão ver só quanto de capital que eu já... Quer dizer, não é pra galera falar também quanto que eu tenho de capital, porque isso daí é mais pra quem tá dentro da comunidade poder saber. Mas o que eu quero dizer é que eu já tô mais de 50% exposto já no mercado, porque eu acredito que essa é a região de fundo, eu tenho a tese de que essa região de
fundo. Então, se essa é a tese e se eu venho aqui, bato no peito e falo para vocês há 4 meses que a gente está formando fundo, obviamente eu tenho que ter o meu na reta. O que é o meu na reta? É simplesmente investir naquela tese. Tem 65%, sei lá, 65%, é mais de 50% do capital para expor a cripto já está alocado dentro dessa região. Porque eu acredito que a volatilidade vai explodir e vai ser para cima, não vai ser para baixo. Mas o ponto que eu quero chegar é que ver essa volatilidade comprimindo e a gente tendo o mercado cripto segurando mais do que o mercado americano é muito bom, beleza? Então isso aqui é um gráfico de volatilidade, você consegue ver a volatilidade, cara, em vários períodos aqui, anual, se você quiser ver a volatilidade anual, claro que isso aqui é uma volatilidade bem lenta, né? A gente quer saber mais o que está acontecendo aqui no curto prazo, né, de volatilidade. Então a gente vai olhar para o semanal. Se a gente puxar o percentual do Supply in Profit, e aí é que entra sacadas. Cara, a análise on-chain é uma maravilha, porque não é só você ler gráfico, eu vejo muitos analistas que falam que sabem fazer análise on-chain, mas o que essa pessoa sabe é simplesmente ler gráfico. Um analista on-chain não é só um cara que lê gráficos, é um cara que sabe ter um racional e conectar informações para você tirar uma conclusão. Porque, cara, se tem 1 milhão de gráficos aqui, vocês podem abrir aqui a lista da Glassnode, você vai ver que, cara, aqui na lateral eu tenho dezenas de gráficos salvos, favoritados aqui, né? Eu tenho dezenas de gráficos salvos, só que qual que é a sacada? É você ter um raciocínio lógico para unir as informações. Quando a gente vê volatilidade alta com grandes percentuais do supply no lucro, isso daqui é um alto risco de venda, porque significa que a volatilidade ela tá estourando e tem muita gente podendo realizar lucro. Então a gente pode ter um despejo, a gente pode ter uma grande distribuição. Quando a gente tem volatilidade baixa ou até mesmo volatilidade alta, só que quando as pessoas estão no prejuízo, hoje, cara, a gente tá ali no patamar de 59% dos ativos estão no lucro. Veja que as mínimas aqui é sempre 42%, 40 e alguma coisa por cento, né? A mínima aqui a gente bateu 49 nesse ciclo. Se vai cair mais? Não sei, não dá para saber. Mas quando a gente está nessa região onde nem tanta gente está no lucro assim, cara, a gente tem uma menor probabilidade de ter venda, ou seja, o risco de venda ele é muito menor, e aí é uma grande sacada, cara. Se a gente tá lá em cima com alto risco de venda, você não vai querer ficar exposto com a bunda na janela, né? Simplesmente bunda na parede. Agora, se a gente está com baixo risco de venda, cara, obviamente você vai estar querendo entrar nessa região. Por isso que eu falo bastante que eu aportei nessa região. Por que eu aportei? Cara, MVRV descontado, NUPL em região de capitulação, abaixo do Realized Price, que é o preço justo do ativo, várias métricas me indicando formação de fundo. E aí, se a gente unir essas duas informações aqui, tanto a volatilidade quanto o percentual do Supply in Profit, a gente tem um gráfico de exaustão da ponta de venda, que é exatamente uma junção da baixa volatilidade. Esse gráfico aqui, exaustão da venda, ele representa baixa volatilidade e também baixo percentual do supply em lucro. Então, quando a gente tem poucas pessoas no lucro e a volatilidade bem baixa, a gente vem para esses extremos aqui embaixo desse indicador, né? Aqui a gente está lendo, na verdade, essas duas informações juntas, tanto a volatilidade quanto quem está no lucro. E quando a gente olha, batemos, né, os mesmos patamares lá que a gente teve em 2018, no crash de 2020, ali a gente chegou nessa mínima também aqui, ó. Lembra que eu mostrei pós o crash, onde a volatilidade estava bem baixa aqui, ó, nesse período aqui a gente estava com a volatilidade bem baixa, a gente está nesses mesmos patamares, ou seja, isso daqui precede que a gente vai ter uma porrada, galera. Não significa que a porrada vai para cima, olha só que louco. A gente tinha baixa risco de... A gente tinha uma exaustão na ponta de venda, né? Baixo risco de venda lá em 2018, quando a gente estava ali naquela região de consolidação dos $6.000. E aquilo estourou para baixo. Lembra o que eu falei? Volatilidade é igual a mola. Você segura e quando você solta, ela vai chicotear para um dos lados. Em 2018, ela chicoteou
para baixo. Em 2015, a gente teve ela chicoteando para cima, né? Então a gente segurou ela durante muito tempo aqui na região embaixo e o preço subiu. Em 2018 caiu. E aí, eu não vou usar isso daqui para tomar minhas decisões. Eu falo para vocês, cara, análise não é usar um único indicador. Não existe bala de prata para ser um analista. Existem várias teses. E aí, como que eu faço para ver qual que é a maior probabilidade da gente chicotear isso? Cara, simplesmente eu vou buscar analisar outros gráficos também. Se eu puxar para analisar o NUPL, por exemplo, eu vou ver que em 2018 a gente estava com a volatilidade baixa, mas a gente não tinha chego ainda em capitulação. Olha só que ponto interessante. Já diferente de 2015, quando a volatilidade estava baixa, o mercado já havia chego em capitulação. E nos dias de hoje, quando a gente olha, a volatilidade está baixa e estamos na fase de capitulação. Então tem uma diferença de 2018, que é nos 6 mil dólares, o BTC ainda não tinha atingido sua fase de capitulação. Quando a gente olha para 2018, ali no MVRV também, cadê MVRV? Quando a gente olha ali para os 6 mil dólares, a gente vê que os 6 mil dólares ainda não era momento onde os gráficos on-chain estavam estressados na ponta compradora. Ó, veja, o MVRV ainda não estava abaixo do 0,5 ali. Ele foi cair ali abaixo do 0,5, abaixo de 0 mesmo ali, foi para negativo, só depois que a gente teve o crash ali do 6 para o 3 mil dólares, beleza? Então, quando eu olho para os cenários, eu vejo que, cara, hoje o cenário ele tá mais parecido com 2015 do que com 2018 ali nos 6 mil dólares, beleza? Por isso que eu acredito que essa parada pode estourar para cima. Esse gráfico aqui é o risco de venda, né? Praticamente a mesma coisa aqui, só que ele não considera a volatilidade. Esse risco de venda é uma relação do supply in profit. É uma relação do supply in profit com supply in loss, beleza? Então, quando a gente tem muita gente com supply in profit, a gente tem alto risco de venda. Quando a gente tem poucas pessoas em profit, a gente tem alto risco, a gente não tem risco de venda. Mas, olhando aqui para o nosso Price Action, vamos ver um pouquinho do Price Action aqui. A gente viu bastante análise on-chain ontem, né? E quando eu começo a falar de análise on-chain, eu não paro. Então, vamos voltar aqui para o Price Action só para a gente dar uma olhada. Quando a gente olha para o Price Action aqui, a gente tem que o BTC fez o rompimento dessa cunha aqui que a gente tinha e que a gente ainda pode retomar aqui para fazer uma confirmação do rompimento dessa cunha. Eu não descarto uma queda até essa região. Bateu aqui, confirmou a cunha, aí sim eu vejo que o movimento é confirmado. O mercado cripto, ele geralmente não confirma rompimentos. Esse é um padrão que a gente olha na literatura, a confirmação do rompimento, mas o mercado cripto é muito difícil fazer a sua confirmação. Geralmente ele rompe e vai embora, beleza? Não acho que aqui seja ponto de compra, não acho, isso daqui não é uma recomendação de investimento, é na minha visão, mas eu não vejo essa região como um ponto de compra. Aonde que eu comprei? Comprei aqui dentro da cunha, queria ter comprado Ether nessa agulhada aqui, só que foi uma agulhada muito rápida, então eu acabei comprando o Ether um pouquinho depois. Mas eu não vejo que agora seja momento de compra, porque a RSI já subiu bastante, deixa o mercado andar aí, vamos ver como que vai continuar o mercado. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que o Ether também ele fez um rompimento aqui de uma linha de tendência de baixa secundária e ontem ele fez um pullback. Não dá para falar que foi uma confirmação ainda desse rompimento aqui, mas é o que eu disse, às vezes o mercado cripto, às vezes não, né? A maioria das vezes o mercado cripto ele não volta para fazer confirmação, beleza? Só que quando eu olho para o Ether aqui, Ether tá bem bonito porque estamos querendo constituir um pivô de alta no semanal. Obviamente, a gente chegou com a RSI em região de sobrecompra e ele tá voltando um pouco, vai esfriar um pouco a RSI. E o que eu faço durante esses momentos é simplesmente acompanhar como que vai ser o pullback. Eu quero aportar mais no mercado, como acabei de falar alguns minutos atrás, não estou 100% exposto ainda no mercado, eu tenho mais ainda para expor no mercado. Esse mais, eu preciso saber quando ele vai entrar. Por isso que eu sempre estou analisando como que o mercado está subindo e como que ele está
retraindo. Caso essa retração seja saudável, tenha pontos claros de entrada, eu entro mais um pouco, entro parcialmente para esperar movimentações lá na frente, beleza? Mas eu gosto de ver essa movimentação aqui das criptos. Se a gente olhar, cara, tanto o BTC quanto o Ether, ele tá mais ou menos na mesma de ontem, não mudou muito. Quando a gente olha para o mercado americano, cara, olha só como que Nasdaq derreteu com a notícia de ontem, caiu bastante Nasdaq. Se a gente olha o S&P também, S&P caiu bastante ontem por conta da notícia que não ia ter o pivoteamento, só que mesmo assim, a gente ainda continua saudável nos movimentos do mercado americano. Isso é muito bom, a gente deu uma pernada de alta aqui, e aí eu vou acompanhar como que vai ser essa pernada de baixa. A gente tem a Fibonacci aqui, cara, enquanto ela estiver retraindo até 0,618 de Fibonacci, tá ok, tá saudável. Isso pode significar que a pernada de baixa vai ser menor do que a pernada de alta. E aí, para o movimento continuar saudável, a gente precisa que uma nova pernada de alta seja maior do que a pernada de baixa. Aí a gente pode falar que a gente tem um pivô saudável no mercado americano. E, cara, quando o mercado americano, na verdade, fizer toda essa confirmação de pivô de alta, tiver super saudável, formando fundo, tiver tudo beleza, tudo tintim, cara, cripto provavelmente já esteja voando já, porque olha só como que a cripto tá muito diferente. O Ether, por exemplo, só por conta da narrativa do The Merge, subiu 130%, enquanto o mercado americano estava nesse lenga-lenga aí todo, de cai, não cai. Obviamente, dentro desse período aqui, a gente tinha o S&P também fazendo esse rally aqui de alta, né, de 18%, mas o mercado cripto subiu muito forte, porque eu acredito fortemente que a gente não vai mais ver esses ativos nesse preço que vimos nessa agulhada. Eu não vejo que a gente vai ver BTC abaixo ali dos 17 mil dólares. Não acho que isso seja provável. Pode acontecer? Pode. Eu posso estar errado? Posso. Claro que eu posso estar errado. Sou um analista, dependo de viés, dependo da minha análise de interpretação de dados. Então, várias coisas. Beleza? Vamos falar um pouquinho de Arrive, porque deu uma sabugada aí durante essa madrugada aí, subiu, sei lá, acho que 70% entre ontem e hoje, foi isso? Subiu 80% aí em 2 dias. Isso daqui é porque a gente teve uma notícia. A Arrive, para quem não sabe, é um protocolo de armazenamento de dados na web, né? Eles têm um objetivo de deixar os arquivos não infinitamente armazenados na blockchain, mas no mínimo 150 anos, alguma parada assim. Eu gosto bastante de Arrive, mas não acho que ainda é hora de ter esse tipo. Eu não coloco esse protocolo ainda para carteira, ainda não coloquei, porque minha carteira não está com tanto risco. Cara, sei lá, do que eu tenho investido, se eu não me engano, 70% tá entre BTC e Ether, alguma coisa desse tipo assim, não tenho certeza. Mas ainda não estou com tantas altcoins que eu gosto. Gosto bastante de Polygon, gosto bastante de Arrive, gosto da Uniswap também, acho que tem coisas a ser melhoradas ainda no Tokenomics, mas ainda não tenho Chainlink também, ainda não tenho esses ativos na carteira. E a Arrive deu essa porrada aí porque fez uma parceria com a Meta, né, o antigo Facebook, aonde eles vão começar a fazer armazenamento, se eu não me engano, são dos NFTs que forem mintados dentro do Instagram, porque parece que o Instagram está desenvolvendo plataformas para mintagem de NFT, ainda não tenho certeza se é exatamente isso, mas é que o Instagram vai usar a Arrive para armazenar alguns dados. Não são os dados principais ali da Web 2, mas os dados que são gerados na Web 3. Isso é interessante, porque algo que eu sempre me perguntei foi, cara, a Arrive é muito bom, é um protocolo interessante, uma proposta interessante de ser uma nuvem, né? Cara, como a gente tem várias nuvens aí para armazenamento de dados, só que eu sempre me perguntei, quando será que uma grande empresa vai entrar dentro de Arrive para realmente utilizar essa parada de forma diferente mesmo, sendo institucionalizado mesmo, grandes empresas demandando por esse serviço. E, cara, a gente tem a primeira empresa fazendo isso, foi a Meta, e isso me deixa muito
animado com essa parada do Web3 de armazenamento de dados. Isso é interessante ver esse tipo de movimento acontecendo. Claro que isso não é momento para comprar o ativo, não vai me fazer a cagada de comprar o ativo quando ele der uma porrada dessa daqui. Cara, ele pode subir mais? Ele pode subir mais. Você pode jogar uma moeda pro alto aí, escolher cara ou coroa para decidir se você compra ou se você shorta, e possivelmente você pode acertar isso daí. Mas se você entrar agora, depois dessa grande barra com RSI estourando as máximas de sobrecompra aqui, ó, veja que ele teve uma máxima maior aqui, mas ele tá estourando todas as máximas aqui, ó, de todo o ciclo de baixa. Cara, cuidado, porque aqui você pode entrar muito. Olha só, ele tá batendo na linha de tendência de baixa. Pode ser, ele tentou fazer um rompimento ali, ó, rejeitou o rompimento. Cara, se não entra num ativo desse daqui, mas nem ferrando. Eu falo que oportunidades nós temos todos os dias. Se você entrou aqui, ótimo. Põe lucro no bolso e aí espera essa parada derreter um pouco para depois você reentrar. Se você não entrou aqui, não vai me entrar aqui. Espera, deixa andar, deixa subir, controla o FOMO. E, cara, entra com raciocínio lógico, não emocional. Entra quando essa parada estiver em regiões de venda, em regiões do RSI abaixo ali dos 50. Não vai me entrar com essa parada empurrando para cima, beleza? E junto com isso, a Meta também se pronunciou que vai usar a Polygon também, fez parceria junto com a Rive, junto com a Polygon também, e aí a gente viu a Polygon aí subindo até, acho que 10% na data de hoje, só com essa notícia aqui, 13%. Então eu vejo que o mercado, ele tá, cara, bem ocioso ali para ver uma notícia positiva. Cara, uma notícia só fez a Rive subir 80%, e Matic ali subiu 10%, com uma notícia de que a Meta vai usar essas paradas. Então eu fico super bullish em ver esse tipo de movimentação. Significa que o mercado cripto está ocioso, tá só esperando algo positivo aparecer para dar essas porradas aí. Mas isso daqui eu tô pensando mais pro próximo ciclo. Se a gente tem bastante empresas entrando em protocolos como esse, entrando na Web3, seja em NFT, seja em armazenamento de dados, seja em qual for o tipo do meio, né? Por qual meio vai entrar, se é por NFT ou não, isso é muito interessante. E para quem não se lembra, há um tempo atrás, a BlackRock fez parceria com a Coinbase. BlackRock é, cara, o maior fundo de investimentos do mundo. Os caras são dono praticamente do mundo inteiro, de todas as empresas. E o interesse desses caras é entrar em cripto. Parceria com a Coinbase para poder fazer custódia ou para fazer transação direto para os seus investidores. Se a BlackRock coloca 1% do capital que eles têm, cara, isso daí já é o suficiente para fazer o nosso ciclo de alta acontecer. Então, vendo essas coisas, cara, eu sou super bullish pro próximo ciclo. Acho que a gente tá vendo a tecnologia ganhando boas narrativas para serem usadas lá na frente, beleza? Essas narrativas a gente só vai usar elas lá na frente quando tiver tudo positivo, tudo favorável, lá para 2024. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like, cara. E se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte desse canal. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu vou fazer o máximo para te entregar um mega conteúdo aqui todos os dias da semana. Beleza? Forte abraço para vocês. Ótima quinta-feira a todos e eu vejo vocês amanhã. Valeu!